Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, é com imensa satisfação que estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns, no programa Estudando o Livro dos Médiuns, pela FEB TV. Este é um programa semanal e nós estamos no capítulo 23 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o programa de número 96 da série Estudando o Livro dos Médiuns. O capítulo 23 é intitulado por Allan Kardec Obsessão. Este é o 10º programa que nós fazemos sobre o capítulo 23, dada a sua importância, porque a obsessão, foi a única enfermidade estudada diretamente por Allan Kardec. Se nós considerarmos a obsessão como um fenômeno que altera a capacidade cognitiva, racional, portanto, emocional de uma pessoa, uma enfermidade, que pode levar a enfermidades físicas e transtornos mentais. É a grande contribuição do Espiritismo para a sociedade. Além de outros fatores, esse tema, obsessão, e compreendendo o que ele representa e os meios de se auxiliar as pessoas, representa uma atividade curativa extremamente importante de reequilíbrio da mente das pessoas. Não foi à toa que Ivone do Amaral Pereira chegou a mencionar num de seus livros que o tema, a obsessão, aqueles que trabalham diretamente com a questão da obsessão, deveriam se especializar. E realmente o estudo é muito vasto. Nós estamos hoje falando, vamos iniciar hoje o estudo sobre meios de combater a obsessão. Nos programas anteriores a gente viu vários casos, agora nós vamos ver meios de combater a obsessão, ou seja, como solucionar o problema da obsessão. Recordando que obsessão é um fenômeno complexo, processual, que tem vários fatores envolvidos. A ligação mental com o espírito, o comportamento da pessoa, as suas crenças, os seus valores, o modo de se relacionar, o trabalho na família. Então, se a obsessão é um fenômeno processual, a desobsessão, que é intitulada aqui por Allan Kardec de meios de combater a obsessão, é a desobsessão, também ela se reveste de vários elementos para que realmente ocorra a desobsessão. Então, o Centro Espírita se propõe, e é a orientação dos benfeitores espirituais, André Luiz é muito claro na introdução que ele faz do livro Desobsessão. Toda a casa espírita precisa ter um grupo voltado para o atendimento aos sofredores na reunião mediúnica, dentre eles os casos de obsessão. Tanto para auxiliar as pessoas que chegam, como a proteção do centro espírita e dos trabalhadores da casa espírita.
Mas nós fazemos a seguinte indagação, dentro da busca do entendimento do processo desobsessivo. Quando é que realmente se inicia o processo desobsessivo? Quando o espírito é atendido na reunião mediúnica? Muitos acreditam que sim. Quando a pessoa vai tomar o passe, porque Kardec prescreve o passe, água fluidificada, para reenergizar o corpo. Mas pesquisando o tema, inclusive em Allan Kardec, e ele tem um caso muito sugestivo relacionado ao que eu vou acabar de colocar, e nós vamos comentar esse caso ainda hoje. A nosso ver, o processo desobsessivo se inicia no momento em que a pessoa decide buscar ajuda, que no caso seria a casa espírita, focando nas atividades da casa espírita, sem aqui desmerecer nenhuma religião, que todos fazem o seu trabalho. Mas nós estamos focados no Espiritismo, na doutrina espírita, no centro espírita, portanto, a minha análise vai ser voltada para o centro espírita, sem exclusão de nenhuma outra atividade religiosa ou terapêutica. Mas, no momento em que o indivíduo decide buscar o centro espírita, aí iniciou o processo desobsessivo. Ele antecede a chegada da casa espírita, porque nós temos que lembrar que todos nós temos um benfeitor espiritual, um anjo de guarda, que está acompanhando a vida da pessoa. Nós não podemos esquecer isso. O trabalho dos espíritos, que é intenso. Então, o mentor da pessoa, eu digo isso sem medo de errar, inspira a pessoa a buscar a casa espírita. Portanto, já começa a modificar a sintonia da pessoa. Porque antes ela estava sintonizada com o obsessor exclusivamente. Mas no momento em que ela decide, houve o acolhimento da intuição do seu mentor. Porque muitos não decidem ir. Muitos não aceitam a ajuda. Rejeitam. Contestam. Significa que a pessoa ainda está ligada a mentes perturbadoras. Mas no momento em que ele decide, sem tirar dele o livre-arbítrio da busca da solução, nós consideramos aí a ação do mentor, porque, na verdade, quando a pessoa está no processo obsessivo, ela não tem um livre-arbítrio pleno. Obsessão é o domínio mental. Então, ela está sob domínio mental de uma entidade perturbadora. Ora, se ela está sob o domínio, e ela decide sair desse domínio, é porque ela teve uma inspiração e acolheu. Repito, sem tirar o livre-arbítrio da pessoa, porque a pessoa pode, não é, reagir. Mas nesse instante, ela também terá auxílio do seu benfeitor espiritual. Então a gente precisa considerar que a pessoa que chega na casa espírita, ela não chegou desamparada. Ela chegou obsidiada, mas não desamparada. Tanto que buscou a instituição. Porque a pessoa está em casa, de repente, percebe que as coisas não vão bem, lembra de um centro espírita. Busca. É por isso que a casa espírita tem que estar preparada para atender. Porque
A pessoa foi conduzida para ali por benfeitores espirituais e esperam que exista uma equipe preparada para tal. E a pessoa chega onde ela deve ir em primeiro lugar? No grupo de atendimento espiritual. Este grupo de atendimento espiritual precisa perceber que compõe a equipe mediúnica da casa, num contexto mais amplo, não de área ou departamento, como queira dizer, mas ela está num agrupamento com funções específicas. E que no âmbito da desobsessão, quando ele atende a pessoa, ele está numa atividade mediúnica. Ele é médio de inspiração, de intuição naquele momento. Ou ele precisa ser. Então, quando a gente diz que todas as pessoas da casa precisam estudar mediunidade para entender e auxiliar as pessoas, e ver-se médio, isso não é questão de semântica. É porque quando você diz eu sou médio, você está assimilando ou admitindo uma série de comportamentos, regimes, disciplinas, renúncias compatíveis ao que se espera de um médium espírita. O esforço da transformação moral, o estudo. Ora, como é que eu vou trabalhar no atendimento espiritual se eu não sei o que falar para a pessoa? Porque ali não é um atendimento psicológico, não é um gabinete de psicologia. Então eu vou falar do quê? Do evangelho. Mas a partir de qual ideia? Daquela que eu captar do mentor, do benfeitor espiritual. E o atendente que está ali deve lembrar que ele não está conversando só com o encarnado que chegou, com a família que chegou. Ele pode estar conversando com legião, na expressão de Jesus, ou seja, um grupo de espíritos perturbadores. E que aquele conselho que ele dá, a orientação que ele dá, vai repercutir na mente das entidades sofredoras. Então, esse elemento faz parte da equipe. Se o espírito que está ligado a essa pessoa vai se manifestar na reunião mediúnica, é outra coisa. Quem decide são os benfeitores, mas o processo desobsessivo, quando o indivíduo já está na casa, a etapa é da orientação. Aí a pessoa vai assistir uma palestra pública. Palestra pública é desobsessão coletiva. O expositor precisa entender também que é médium, estudar mediunidade, pôr-se nessa condição de intermediário dos benfeitores espirituais e não querer transformar a palestra num show, num talk show, cheio de filigranas, de belezas, puramente para satisfazer curiosidades ou alegrar no momento, mas sem substância doutrinária. Porque ele está falando para encarnados e desencarnados. Um grupo enorme começa a mudar o pensamento, porque ele não está sozinho no púlpito. E a Assembleia não está desamparada de mentores que dirigem a Casa Espírita, que estão ali caminhando pelo auditório, beneficiando as pessoas enquanto ouvem a palestra, encarnados e desencarnados. Então, a tribuna espírita não é lugar de exibição, de cultura, de sofisticação de ideias puramente, mas de levar o indivíduo a se aproximar do Evangelho de Jesus. Então ele também tem que estudar a mediunidade. Se essa pessoa que chegou vai buscar reunião de estudos, ela também está envolvida no processo desobsessivo. Se a pessoa não está obsidiada, está assistindo uma palestra, ligado a ela sempre tem espíritos.
E também a palestra, tanto quanto o estudo na casa espírita, representam medidas profiláticas que vão evitar obsessões, que é uma atividade muito importante. Então, não é só a curativa, é a preventiva. É preciso mudar esse olhar para que a gente se veja numa equipe dentro do centro espírita. E aí entra o passe e a água magnetizada. Os aplicadores do passe são médiuns de cura. Precisam estudar a mediunidade e como funciona o mecanismo de cura, porque ele tem que estar sintonizado com os benfeitores espirituais, e tem pessoas que ainda acham que estão fazendo magnetismo, a não ser que ele não faça uma prece. Outros querem aplicar até terapias holísticas dentro da casa espírita, quando no centro espírita nós exercitamos mediunidade de cura, na expressão de Kardec, porque nós pedimos o amparo de benfeitores espirituais, sem desmerecer nenhuma prática terapêutica, holística ou ampla, mas o centro espírita tem a sua metodologia própria. E muitos querem, inclusive, trazer para o centro espírita terapias alternativas. Mas nós não estamos fazendo terapia no centro espírita. Nós estamos aproximando a criatura de Jesus, ajudando a mudar o pensamento. Se vai para o setor de evangelização infanto-juvenil, a criança está sendo auxiliada, porque a criança sofre muito com processos obsessivos que ocorrem na família, e o jovem também. E também no caso da criança e do jovem, são medidas profiláticas. Assim como as atividades de promoção social, que é preciso se levar o evangelho de Jesus às comunidades carentes, porque ali ocorrem grandes problemas obsessivos. E o grupo de família, para que as famílias se compreendam, se reconciliem, se harmonizem, prevenindo ou suprimindo processos obsessivos. Enfim, toda ocupação útil no centro espírita faz parte do conjunto de ações de desobsessão ou profilaxia da obsessão, para que se evite a obsessão. E nós não podemos lembrar, dentro de tudo que eu acabei de colocar, do trabalhador espírita também, porque ele não está imune à obsessão, mas deve lembrar que se a pessoa trabalha na evangelização infantil, ou com jovem, ou no atendimento espiritual, enquanto ele está preparando o seu material de trabalho durante a semana, ele está se mantendo sintonizado com benfeitores espirituais, a sua sintonia vai se estabilizando, e ele também vai solucionando os grandes dramas que traz de outras encarnações. Por isso o centro espírita é hospital, o centro espírita é escola, na visão sublimada de espíritos elevados. E a gente tem que ter essa visão de centro espírita, não da terra para o céu, mas do céu para a terra. O centro espírita é dirigido por espíritos e não por espíritas. E muitas pessoas invertem isso. Decidem pelos espíritos, determinam como fazer, chegam ao ponto de tirar o evangelho de dentro do centro. Esses centros estão sendo dirigidos por espíritas ou por espíritos perturbadores, quando o centro espírita deve ser dirigido por espíritos elevados. E nós devemos nos esforçar em sintonizar com eles. Não é decidir por eles. E falando do grupo de desobsessão, ou de reunião mediúnica, que tem um papel muito importante, mas não é o único papel. Porque nem todos os espíritos que estão ligados a pessoas que chegam no centro espírita com processos obsessivos vão se manifestar.
Então, tanto a pessoa que é assistida pelo centro quanto o trabalhador precisa entender sobre processo de desobsessão, de prevenção da obsessão. Quando a pessoa ouve uma palestra no centro espírita, bem-aventurados os aflitos, caridade, perdão das ofensas, isso é medida curativa. É a reconciliação do céu com a terra. É preciso que ocorra a reconciliação de encarnados com desencarnados. O mundo material precisa se reconciliar com o mundo espiritual, porque as nossas relações comumente são perturbadas. Na fase de transição que nós estamos, numa evolução do planeta, essa reconciliação é muito importante. E ela tem base no evangelho conhecido e vivido. Sem essa reconciliação, nós estaremos de reencarnação em reencarnação, inimigos, ora no corpo, ora fora do corpo, mas sem a pacificação verdadeira. É preciso que surja a paz entre encarnados e desencarnados. Por isso, Jesus disse: reconciliai-vos com os seus adversários, enquanto estiver em caminho com ele. E a gente tem adversários encarnados e desencarnados, que estão caminhando conosco. O reconciliai-vos com os vossos adversários encarnados ou desencarnados. Esse é o entendimento que o Espiritismo nos traz. Porque no momento em que a gente reconcilia, há uma mudança no panorama de nossa existência e daqueles que conosco estão ligados. Reconciliai-vos com os vossos adversários, enquanto estáis a caminho com ele. Para que depois ele não te entregue ao juiz. Quem é o juiz? Sua consciência. Eu vou narrar agora aqui alguns casos que eu coletei de algumas obras, falando de meios de combater a obsessão, antes de ler propriamente o tema de O Livro dos Médiuns, porque quando a gente lê o Livro dos Médiuns, tendo essa visão mais ampla, facilita compreender o que Kardec quis dizer. O primeiro caso que eu trago aqui está na Revista Espírita de janeiro de 1863, no capítulo intitulado Estudo sobre os processos de Morzine, causas da obsessão e meios de combatê-la. A Revista Espírita também precisa ser estudada por nós. Nesse capítulo, há um fato muito interessante, em que Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec recebe um pedido de ajuda de um amigo à distância para socorrer uma senhora que havia sido internada no hospital psiquiátrico. E ele, preocupado com ela, pediu ajuda, e aí foi feita um atendimento. Isso que me chama a atenção, como Kardec fez para auxiliar aquela senhora. Primeiro, ele consultou os espíritos. E os espíritos superiores deram a seguinte explicação a Kardec. Contrariada em suas inclinações, uma mocinha se casara com um homem a quem não simpatizava. A mágoa que isso gerou levou-a a um distúrbio mental. Dominada por uma ideia fixa, perdeu a razão e viram-se obrigado a interná-la. Ela jamais ouvira falar de espiritismo. E se dele se tivesse ocupado, poderiam dizer
que ela estava influenciada pelo espiritismo. O mal provinha, assim, de uma causa moral, acidental e toda pessoal. Compreendendo-se que, em tais casos, os remédios normais não poderiam ter nenhuma valia. Ainda mais no século que nós estamos aqui estudando, a medicina psiquiátrica não tinha muito o que fazer, senão duchas, amarrar nas grades, nas correntes, que eram o que se podia fazer na época. O que muitas vezes levava a pessoa a ficar completamente desequilibrada. Então, essa jovem aqui, ela acabou contrariada por causa desse casamento que não queria, continuaram explicando os espíritos. Por sua própria causa, ela atraiu à sua volta uma multidão de espíritos maus. Por isso é que eu disse agora há pouco, quando o atendente está conversando com uma pessoa, ele pode estar conversando com legião, com um grupo de obsessores, que é esse caso aqui de Kardec. Essa jovem estava ligada a uma jovem senhora, a uma multidão de espíritos maus, segundo o mentor, que a envolvem com seus fluidos e alimentam suas ideias, impedindo que cheguem até elas boas influências. E aí eles fazem uma observação interessante. Os espíritos dessa natureza abundam sempre em meios semelhantes ao que ela se encontra, e muitas vezes constituem obstáculo à cura dos doentes. Está falando dos hospitais psiquiátricos. Contudo, podereis curá-la. Os espíritos ficam nos hospitais psiquiátricos, não é porque é hospital psiquiátrico, mas é porque as pessoas que estão lá atraem espíritos e que há uma aglomeração mesmo ali. É bom que se entenda. Não se está aqui mencionando nenhuma crítica ao hospital, mas uma forma de ajudar a pessoa hospitalizada, além hoje, claro, que a psiquiatria hoje evoluiu bastante. Nós estamos estudando aqui um tema do século passado, mas o que se destaca aqui, ou na verdade século XIX, né, foi a orientação que o mentor deu a Allan Kardec. Contudo, podereis curá-la, mas é necessário uma força moral para vencer a resistência psíquica daquela senhora e dos obsessores que estavam ligados a ela. Tal força não é dada a um só. Que 5 ou 6 espíritas sinceros se reúnam todos os dias, durante alguns instantes, e peçam com fervor a Deus e aos bons espíritos que a assistam. A vossa prece fervorosa seja, ao mesmo tempo, uma magnetização mental. Para tanto, não tendes necessidade de estar junto a ela. Ao contrário, pelo pensamento podeis levar-lhe uma salutar corrente fluídica, cuja força estará na razão da vossa intenção, aumentada pelo número. Por tal meio podereis neutralizar o mau fluido que a envolve. Fazer isso, tende fé e confiança em Deus e esperai, e realmente, poucos dias depois, ela teve a cura. Aliás, na primeira quinzena, já se percebeu uma melhora, e dias depois, melhor dizendo, há alguns dias a doente estava sensivelmente mais calma dessa oração à distância. 15 dias mais tarde, ela teve alta do hospital. 15 dias, isso era raríssimo, sair do hospital psiquiátrico assim. O que é que mostra aqui? A desobsessão à distância, que se pode fazer pela prece sincera. Ele diz aqui, é uma magnetização mental, ou seja, ela recebia o passe à distância. Isso aqui é um método desobsessivo. O grupo orar para, porque aqui é um grupo, né? 5, 6 aqui. E ele prescreve aqui um perfil
Achei interessante, 5 ou 6 espíritas sinceros. Sinceros. Por isso que o grupo mediúnico precisa ser de trabalhadores sinceros. Porque orando para uma pessoa, aqui é a cura da obsessão à distância. O espírito não manifestou na reunião mediúnica. Não manifestou na sociedade parisiense. Isso é muito importante observar. Esse caso aqui, para mim, é de referência no trabalho de desobsessão para aumentar a nossa fé na prece e na intercessão à distância. Aqui entraram em cena também, não diz, mas é claro, os benfeitores espirituais e o merecimento dela de receber aquela cura. Desobsessão à distância. Outra coisa que as pessoas perguntam, obsessão na infância. E é aí que eu trago um comentário de Chico Xavier no livro Mandato de Amor, capítulo 4. Quando ele fala da obsessão na infância, ele fala um modo de se tratar obsessão na infância. Olha o que Chico diz. Os amigos espirituais nos têm falado a miúde acerca da questão da criança em desequilíbrio, demandando larga dose de compreensão e carinho da família a que pertença. Lembram-nos os nossos mentores que, em matéria de desajustes infantis, o remédio eficaz será sempre o acendrado amor dos pais no recesso do próprio lar. O amor em família é construção da harmonia, com vistas ao futuro promissor de cada um. Desajustes, muitas vezes, nada mais são que o reflexo da falta de amor nos lares. Então, a gente previne obsessão na criança, ou trata a obsessão na criança, com amor dentro de casa. Mas um amor sincero. Então, lá que tem brigas, excesso de bebidas, discussões, descompromisso uns com os outros, isso favorece a obsessão na criança. Porque ela é muito sensível. Algumas trazem até de outra encarnação. Então, a criança precisa de compreensão, carinho, um lar equilibrado, e aí nós vamos acrescentar a leitura diária do Evangelho para a criança, o passe, a água fluidificada e a frequência ao centro espírita no grupo de evangelização infantil. Você previne e cura a obsessão dessa forma. A criança precisa tomar passes e ouvir o Evangelho. Alguns orientam até ler o Evangelho para a criança dormindo, porque o espírito que está ali, a alma da criança, vai assimilar. Você não precisa ler em voz alta, porque a criança está dormindo, mas ela vai receber psiquicamente aquela prece. Eu já contei o caso da Ivone aqui, que ela conseguiu a desobsessão pela leitura do Evangelho apenas. Veja que aqui também não há informação do grupo mediúnico. Eu não estou aqui desmerecendo o grupo mediúnico. Muito pelo contrário. O grupo é fundamental. Mas nós precisamos abrir o olhar para outros métodos desobsessivos. Emmanuel também dá um método desobsessivo. Ele usa uma expressão no livro Pensamento e Vida, capítulo 27. Dar novo alimento à mente, pelo estudo que é leve e consagra-se em paz ao serviço incessante. É a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Então, aqui Emmanuel dá outra prescrição. Kardec, a prece à distância. Chico, o amor para com a criança, o passo, o evangelho. Porque Kardec colocou a base, né? Em todos os casos, a pessoa precisa receber o passe, a água fluidificada, esclarecer-se pelo evangelho e o esclarecimento do desencarnado. Então, aqui Emmanuel fala ao encarnado.
alimentar a mente com outras ideias, pelo estudo, mas não só estudar, ele coloca aqui o serviço incessante. Ou seja, a pessoa precisa se ocupar, fazer alguma coisa, para que a mente se ocupe e ela saia do estado obsessivo. Uma vez me perguntaram assim, será que tem que manifestar na reunião mediúnica todos os espíritos que estão em sofrimento na dimensão espiritual? Você imagina? Todos os espíritos sofredores teriam que manifestar nas reuniões mediúnicas, nos centros espíritas? É uma mínima parcela. Nem todos manifestam. E André Luiz faz essa pergunta. Eu acho essa pergunta muito interessante no capítulo 17 do livro Missionários da Luz, intitulado Doutrinação. Olha o que o André Luiz pergunta. Por que a doutrinação no ambiente dos encarnados? Era a expressão que se usava à época, hoje a gente fala diálogo, esclarecimento, enfim. Indaguei. Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Ele estava assistindo uma reunião de desobsessão e vendo os espíritos manifestando e sendo esclarecidos. Então ele perguntou se isso é imposição no trabalho, ou seja, se isso é essencial para a desobsessão. Olha a resposta que o mentor Alexandre deu a André Luiz. Não, explicou o mentor. Não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores em nosso plano, dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal, no setor de iluminação dos transviados. Os postos de socorro e as organizações de emergência nos diversos departamentos de nossas esferas de ação contam com avançados núcleos de serviço na mesma ordem. Quando nós estávamos nesse período de pandemia, com isolamento social, muitas pessoas estavam desorientadas. Os espíritos sofredores precisam da reunião de desobsessão. Tanto é que começaram, alguns até criar a ideia de fazer essas reuniões mediúnicas por videoconferência, numa linha totalmente contrária do que os benfeitores espirituais explicam. E é o que o Alexandre disse aqui, André Luiz. No mundo espiritual existem organizações muito superiores à nossa. Não precisa transformar o seu lar numa reunião de desobsessão. Nós temos que... Isso aqui, gente, faz a gente confiar mais na espiritualidade, no poder dos espíritos superiores. Mas a resposta continua, e aí ele vai explicar alguns casos, quer ver? Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais incessante, em benefício dos necessitados que se encontram cativos das zonas de sensações na crosta do mundo. Então, há um grupo de espíritos que essa medida ela é útil. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Isso coloca a gente num plano assim de maior consciência, diminui um pouco a vaidade de algumas pessoas de achar que podem tirar os espíritos das pessoas e que desobsessão é afastamento de espíritos. Mas quando é possível e útil, continua Alexandre, valemo-nos do concurso de médios e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada. E agora vem uma frase dele fantástica, olha o que ele diz, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para
a espiritualidade. Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Essa resposta de Alexandre, para mim, é fenomenal. O grupo mediúnico tem a sua importância. Mas lembra, isso aqui é um pensamento de Kardec que ele fala aqui, ó. A reunião séria e ela é instrutiva. E ele explica exatamente essa questão do que é uma reunião mediúnica instrutiva. Para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. Ajudando os outros, ajudarão a si mesmos. Doutrinando espíritos, acabarão por se doutrinar. Tem gente que não pensa assim, que só o espírito é que tem que ser doutrinado. Ele não. Isso muda, gente, o olhar da gente sobre reunião de desobsessão. Tira a nossa vaidade e coloca a gente em maior confiança nos espíritos. E eles é que decidem. É de lá para cá. Não sou eu que vou dizer qual espírito se manifesta. Mas o mundo espiritual tem medidas as mais interessantes. Eu trouxe aqui um caso que não é bem um processo de desobsessão, mas eu achei muito interessante a gente discutir aqui um fato, medidas curativas para mentes desequilibradas. Uma delas é uma reencarnação mais complexa. Está no livro Ação e Reação, no capítulo 13, Débito Estacionário. O André Luiz visita uma casa, uma verdadeira choupana, em região rural, onde uma senhora estava para desencarnar. E ela tinha um filho com deformidades físicas imensas. E ela não podia desencarnar, ela estava com problema de coração, porque senão o menino ficaria desamparado. E aquela reencarnação, para aquele espírito, estava sendo muito benéfica. Ele tinha deformidades físicas tais que ele não conseguia falar, não conseguia ouvir. E o corpo era pequeno, dada a sua própria anatomia, né? Pelas deficiências físicas. E aí eles socorrem aquela senhora, transmitem um passe nela, fluidificam a água sem ela saber. Eles foram lá naquela região ajudar. Mas é porque aquele espírito que estava ali, ele estava oculto dos inimigos espirituais. Eu achei isso muito interessante. Com aquela deformidade, e morando naquele lugar afastado de uma cidade, os obsessores inimigos dele não o encontravam. Olha, que medida de proteção. Por que isso? Ele foi um grande líder. Pelo que ele descreve aqui, ele tinha muito poder. Matou muita gente, perseguiu muita gente, causou muito mal. Então, ele criou um grupo de espíritos perseguidores contra ele, ferozíssimos, porque ele foi um criminoso em vida passada. Então, ele estava numa reencarnação como numa reencarnação de passagem, oculto. Então, ele precisaria ficar mais tempo encarnado, por isso a cura da mãe, que cuidava dele em extrema pobreza, dormia no chão. Mas era um medicamento contra a obsessão. Também é um método desobsessivo que os espíritos utilizam. Quando André Luiz entrou na mente dele para entender um pouco do problema, ele viu aquele menino deformado em trajes palacianos, cometendo crimes ocultos, flagelando o povo. Então, ele foi um grande líder social. É uma medida terapêutica. A paralisia e, no caso aqui, deformidades físicas outras. Ele não dá o nome aqui, mas era uma pessoa que tinha, inclusive, título, né, de barão, era uma pessoa
muito rica e muito influente. Capítulo 13, livro Ação e Reação. Também a medida desobsessiva. E agora eu gostaria de comentar um fato muito interessante, que eu já trouxe esse caso aqui, que está na Revista Espírita de janeiro de 1864, que é o caso da obsessão da Júlia, que é quando Kardec fala da questão da possessão. Eu comentei esse caso quando eu tratei lá atrás. Por que Kardec usa a palavra possessão? Foi muito por causa dessa jovem aqui, Júlia, que ela era uma sonâmbula, e o espírito incorporava nela, e ela era sonâmbula, ela ficava tantas horas naquele estado, que Kardec concluiu que era um grau de subjugação muito complexo e que precisava dar uma outra terminologia. Aí ele recupera a expressão possessão. Mas era um grau de subjugação muito grave. Mas por que eu quero trazer aqui? Tem uma frase que Kardec utiliza e que ele, estudando esse problema da Júlia, ele faz a seguinte observação. Toda vez que ela estava ali naquele estado de transe, ela estava subjugada, né, nessa possessão, ela recebia magnetização, não era passe. Tinha um rapaz que ia lá fazer magnetização nela. E ela estava piorando. Ele vinha fazer a magnetização e ela piorava, porque a magnetização é a pessoa, não faz nenhuma prece, muitas vezes nem espírita, aí não era espírita, esse rapaz, pelo que descreve. Inclusive, ele diz uma coisa interessante, Kardec fala que ele não buscava ajuda dos espíritos superiores. Ao contrário, ele buscava a ajuda dos espíritos inferiores, porque ele considerava que os espíritos inferiores, como estão mais próximos da materialidade, tinham mais condição de ajudar do que os espíritos superiores, que seriam assim muito etéreos. Então tem que buscar ajuda de espírito inferior, era a ideia dele. Então ele não buscava auxílio da alta espiritualidade, mas dos espíritos inferiores. Então ele atraía, além dele não fazer prece, ele atraía espíritos inferiores e estava piorando. E a Júlia, em certos momentos, dizia o seguinte: ele me dá força do corpo, mas não me dá força do espírito. Essa expressão chamou muito a atenção de Kardec e ele foi pesquisar junto com os espíritos superiores por que ele estava dizendo isso. E os mentores foram esclarecer que na medida em que ele atraía espíritos inferiores, ele piorava o estado dela. E a vaidade dele, de achar que ele é que curava, não era Deus, não eram os bons espíritos. Ele era muito vaidoso, muito orgulhoso. E quanto mais ele fortalecia o corpo da Júlia, mais a Fredegunda, que era o obsessor, sugava aquela energia no vampirismo. Quer dizer, a energia ia para Fredegunda, que ela se fortalecia e perturbava mais ainda a Júlia. Para a gente ver o risco da magnetização sem a prece. Todos os métodos de magnetização em que a gente se arrisca a fazer isso sozinho, você pode piorar o estado da pessoa, pelo que está escrito aqui. Agora, se você busca o auxílio, aí se torna médium de cura e não magnetizador. Aí os benfeitores espirituais... Então aqui ele dá um exemplo de uma magnetização que estava causando mal por causa da vaidade do rapaz, que não tinha qualidade moral nenhuma para fazer aquele trabalho, não tinha experiência, não sabia o que estava fazendo, e ainda mais atraía espíritos inferiores. O que é um perigo. Tem muita gente que pede auxílio para espírito inferior para ajudar em desobsessão. Quando a gente deve se ligar aos espíritos superiores. Alguns dizem, inclusive, o que ele fala aqui: espírito superior não tem força, só os inferiores. Não. Se ele é um espírito superior, ele é superior em tudo. Ele tem todo o poder e força que for permitido por Deus. O problema só continua, muitas vezes, é porque faz parte das provas e expiações da pessoa.
Então, esse caso aqui de Kardec, ele estuda isso, essa questão da magnetização. Por isso é que no livro dos médiuns, ele não aconselha fazer magnetização. Ele aconselha fazer o exercício da mediunidade de cura, ou seja, pedir assistência dos bons espíritos, porque eles é que sabem o que fazer. Aí ele diz aqui, ele começou a conversar com a Júlia, minha filha, tende confiança em Deus, olhai em volta, não vedes os espíritos bons? Aí ela dizia, é verdade, vejo espíritos luminosos que Fredegunda não ousa encarar. Então, o que Kardec fez aqui? Kardec trabalhando diretamente com desobsessão, mudando a sintonia da Júlia. Ele fez com que ela observasse os espíritos superiores, que é o que a gente precisa fazer no atendimento espiritual. É isso aqui. Vamos confiar mais. Em vez de você ficar preocupado com o obsessor, pense nos mentores. E aí sim, ela foi saindo daquela possessão. Aí ela começou a orar com fervor, inclusive, a benefício da Fredegunda. Aqui eu quero trazer o fato, agora lendo o item 250 do Livro dos Médiuns. Esses outros fatos que eu trouxe merecem meditação, depois se os companheiros pudessem meditar novamente em cada uma dessas modalidades de desobsessão, para a gente ampliar o olhar e sair das estreitas paredes da reunião mediúnica para ajudar. Mas a reunião mediúnica é fundamental, como disse aqui, para auxiliar, muitas vezes, a nós mesmos. Por isso que a gente tem que frequentar com muito amor a reunião mediúnica. Mas no item 250, Kardec fala da fascinação. Aí ele vai dizer o seguinte, sobre fascinação. Só há, portanto, aborrecimento e não perigo para o médio, para todo médio que não se deixa enganar. Porque não poderá ser enganado. Está falando aqui de espíritos que acompanham a pessoa. Muito diferente é o que se dá com a fascinação. Porque então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. A única coisa a fazer-se com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada e reverter a sua obsessão para obsessão simples. Isso, porém, nem sempre é fácil, para não dizer impossível, algumas vezes. O ascendente do espírito pode ser de tal gravidade que torne o fascinado surdo a toda espécie de raciocínio, chegando até mesmo a pô-lo em dúvida quanto ao acerto ou erro da ciência, quando o espírito comete alguma grosseira heresia. Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe muito mal os conselhos que lhe dão. A crítica o aborrece, irrita e faz tomar-se de aversão pelas pessoas que não compartilham sua admiração. Quer dizer, o fascinado não aceita ajuda. Suspeitar do espírito que o acompanha é, aos seus olhos, quase uma profanação. E tem muito fascinado que é assim mesmo, muito médium fascinado. Se você falar do mentor dele, cai o céu. E outra coisa, não quer o dito espírito, ou seja, que ele seja valorizado, pois tudo que ele realmente deseja é que todos se curvem diante da sua palavra. Um deles exercia sobre uma pessoa de nosso conhecimento uma fascinação extraordinária, continua Kardec. Evocamo-lo e depois de algumas bravatas, vendo que não conseguia enganar-nos com sua identidade, acabou por confessar que não era quem dizia. Kardec, numa reunião aqui no atendimento de desobsessão. Sendo-lhe perguntado por que ludibriava de tal modo aquela pessoa, respondeu com estas palavras, que revelam claramente o caráter desse gênero de espíritos. Olha o que o espírito falou para Kardec, por que fascinava aquele médium. Eu procurava um homem a quem pudesse manejar.
encontrei-o e ficarei com ele. O espírito não queria se afastar dele, não. E a pessoa também não queria porque estava vaidosa. Mas se lhe forem mostradas as coisas como são, ele vos expulsará, disse Kardec ao espírito. E o espírito volta para Kardec e diz: é o que veremos. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de todas as tentativas para abrir os olhos do fascinado, o melhor que se tem a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar o doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Há uma frase de Kardec aqui que eu tenho meditado, sempre medito, e encontrei um caso na Revista Espírita quando ele diz algo muito interessante. Ele fala o seguinte sobre a fascinação. Reverter a sua obsessão, fascinação, para obsessão simples. É o único caminho, quando a pessoa aceita. Reverter a obsessão, fascinação, para obsessão simples. E aí nós vamos encontrar na Revista Espírita, de outubro de 1858, na página 413 e 414, um caso em que Kardec conseguiu que um médium fascinado saísse da fascinação, entrasse para a obsessão simples e aí sim depois se curar. Viu o processo? Se desclassifica. E ele narra aqui o caso muito interessante de um rapaz que recebia as mensagens mais absurdas, ridículas, e achava que era um mentor mais elevado. Certo dia, o pai dele conseguiu dar uma mensagem no meio daquela mente perturbada. O pai escreveu assim: sim, filho, coragem, sofres uma rude prova que será para o teu bem no futuro. Infelizmente, neste momento, nada posso fazer para te libertar. Isto me custa bastante. Vai a Allan Kardec, escuta-o e ele te salvará. Olha que maravilha, o mentor aqui mandou ele procurar Kardec. E ele foi na Sociedade Parisiense. Kardec colocou ele para psicografar, viu que era um obsessor, mas continuou conversando com aquele rapaz, orientando aquele rapaz, arrumou um emprego para aquele rapaz. Kardec narra detalhadamente aqui o caso, pediu ajuda para um amigo para que o auxiliasse, e aí ele começou a psicografar coisas melhores, até que ele parou de psicografar com aquele obsessor e passou a psicografar mensagens elevadas. Em que momento ocorreu a fascinação do rapaz se tornar obsessão simples? Quando o rapaz aceitou o conselho do pai e foi buscar a ajuda de Kardec. Foi por isso que no início do programa eu falei, a desobsessão começa quando a pessoa decide buscar ajuda. Foi o caso desse rapaz. O pai deu orientação, ele foi humilde, aceitou a orientação do pai, viu que a vida estava muito complicada, quer dizer, ele começou a ter uma lucidez, porque a fascinação tira do indivíduo a lucidez. E Kardec curou o rapaz. Transformou a fascinação em obsessão simples, porque foi um processo. Ele continuou psicografando, Kardec via que eram mensagens ruins, até que a psicografia se torna clara e ele viu que era de espíritos elevados. E o rapaz ficou realmente desobsidiado. Então, aqui Kardec conversou com ele, achei interessante Kardec ter arrumado um emprego para ele. Quer dizer, o que Emmanuel falou, estudo e trabalho, né? Que é meio de ocupar a mente para sair do processo desobsessivo. Eu achei esse fato aqui de Kardec fantástico, quando ele explica na Revista Espírita,
Por isso a importância de estudar a Revista Espírita junto com o Livro dos Médiuns. Esse trecho aqui explica essa frase de Kardec que deixa a gente um pouco em dúvida. O que ele quer dizer com fazer com que a pessoa saia da fascinação e vai para a obsessão simples? Quer dizer, a pessoa ainda está obsidiada. Só que na obsessão simples ela aceita ajuda. Na fascinação ela não aceita. Então, se ela for convencida a aceitar ajuda, ela já sai automaticamente da fascinação e vai para simples. E aí ela pode se curar, porque ela aceitou a ajuda. Enquanto ela não aceita, ela está na fascinação. No momento em que a pessoa recebe um conselho, uma orientação, ou ela mesma decide buscar ajuda, como eu falei, inspirado pelo seu mentor, no caso aqui o rapaz foi inspirado pelo mentor dele, que era o pai, no caso aqui, né, um espírito amigo. Mas o pai reconhecia que ele precisava de algo mais, que era a ajuda direta de um grupo, que no caso era a Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, e Kardec foi ajudar esse rapaz. Kardec trabalhava bastante o processo desobsessivo. Conversava muito com os espíritos, por isso que ele tem essa visão. Então, essa expressão que me custou a entender como é que eu transformo fascinação em obsessão simples. É quando a pessoa aceita ajuda. Ela vai continuar obsidiada ainda por um tempo, mas ela vai estudar, tomar o passe, orar, e aí ela se cura. Bom, na semana que vem eu ainda vou continuar falando, só que aí eu vou falar da subjugação, como é que faz para o tratamento da subjugação, tá? Eu fico, então, hoje só no item 250 de O Livro dos Médiuns e com todos esses casos que eu trouxe, que eu acho muito interessante a nossa reflexão, para a gente abrir o olhar sobre a questão da obsessão. Bom, tem várias perguntas aqui. Eu vou responder uma só. O Rodrigo me pergunta, como você vê as reuniões mediúnicas de desobsessão, onde o obsidiado está presente na reunião? Muitos centros fazem essa terapêutica. Isso é extremamente perigoso. Por quê? A pessoa vai achar que aquele espírito é o obsessor dele, e pode não ser. Segundo, a pessoa vai ficar muito revoltada, eu já vi isso, com ódio do espírito e do centro espírita também. Ou então com muito medo. Reunião mediúnica, ela é privativa. Por quê? É na intimidade do grupo que o espírito vai poder falar com maior clareza. Você imagina se a pessoa está ali, ela toma de ódio pelo espírito. E eu já vi isso acontecer. Então, é extremamente perigoso para a pessoa que não conhece assistir a manifestação, porque ela pode ficar ainda mais perturbada. Eu vou ficando por aqui, tem várias perguntas que eu peço que repita na próxima semana, mas nosso tempo já está completo hoje. Lembrando sempre que o nosso estudo está disponível também em podcast, no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue e compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. Se você tem dúvidas acerca de mediunidade ou quer ficar atento à programação da FEB TV, participe do grupo no Telegram, @FebTV_Médiuns. E você pode encontrar todos os programas gravados até hoje num lugar só, febtv.com.br/médiuns. Nesse site, você encontra todos os programas gravados até agora. E lembrando que a FEB disponibiliza 3 momentos de estudo das obras básicas do Espiritismo. Segunda-feira, 20 horas, hora de Brasília, estudando o Livro dos Espíritos. Terça-feira, 20 horas, hora de Brasília, aqui comigo, estudando o Livro dos Médiuns. E quinta-feira, 21h30, hora de Brasília, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando a você que você pode colaborar com a FEB TV, ajudando para que a FEB TV continue prestando auxílio à comunidade
nos trazendo oportunidade de estudo e de esclarecimento. Ela precisa da nossa colaboração. É uma instituição filantrópica que existe para divulgar o Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. E eu aguardo você na semana que vem. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança na continuidade da sua doação. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.